Então estamos voltando aqui. Aguardando a Juliana. Boa noite, Lorena. Boa noite, Juliana. Boa noite, Cindy. Agora sim, né? Eba! Tá certo, hein? Agora Não é deu. coisa difícil. Sim, boa Tá noite. querendo boicotar nossas quartas no caminho? Pois é, mas a gente conseguiu, né? Com Então, certeza. boa noite, todos bem-vindos. Espero que todo mundo tenha entrado. Quem estava agora há pouco com a gente. Boa noite, Fábio, Giovanni, mais uma vez. Então, vamos lá, vamos começar a nossa live dessa noite. Então, só para vocês saberem, né? Então, quem está chegando aqui pela primeira vez, nós fizemos o Caminho de Santiago na mesma época, eu e a Juliana, né? Um pequeno detalhe, a Juliana fez os 850 quilômetros e eu fiz uma média de 120 por aí, né? E só que nós duas tivemos assim experiências maravilhosas e como a gente quer passar isso para vocês, a gente propôs essa quarta no caminho, que a gente vai fazer lives de 15 em 15 dias. E a gente tem alguns projetos para o Caminho de Santiago, né, Juliana? Sim. Então, vamos trazer aqui para as pessoas que já fizeram ou pessoas que não fizeram ainda, que têm interesse, e também para quem nunca tinha escutado falar no Caminho de Santiago. Então, aqui é um espaço para vocês conhecerem um pouco do que é o caminho e das nossas experiências, né? O Caminho de Santiago ele pode ser feito por vários motivos, inclusive turísticos, só que no nosso caso, a gente não teve o foco no turismo, a gente teve o foco no processo de autoconhecimento. Então, é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, né? Com esse enfoque. E hoje, aqui, antes de eu passar aqui a Juliana para se apresentar, só trazer para vocês o tema, né, dessa nossa live de hoje, que é o que é que você carrega na sua mochila, né? Então, Juliana, seja bem-vinda. Pode se apresentar aqui para os nossos amigos que não te conhecem ainda. Olá, gente. Obrigada por estar aqui prestigiando a nossa primeira live das quartas do caminho, né? A gente já tinha feito uma anteriormente. Essa é a primeira do projeto que a gente está iniciando. Né? E como a Esther falou, é um compartilhamento de experiências aí. Né? A gente teve essa oportunidade de viver o caminho de Santiago de maneiras diferentes, né? Trocamos várias ideias e surgiu essa ideia desse projeto aí que com certeza vai ajudar muita gente que ou nunca ouviu falar, ou que pretende fazer o caminho, ou que já fez também. Eu sou Uhum. Juliana, como você apresentou, sou peregrina, posso me considerar oficialmente uma peregrina. Realizei o Caminho de Santiago agora em 2022, depois de uma janela de 2 anos esperando, né? E foi uma experiência maravilhosa, uma experiência inesquecível e marcante na minha vida. Então, hoje eu me considero uma peregrina e tenho, sim, vontade de realizar outros caminhos. E é isso, a gente está querendo mostrar para vocês algumas experiências que a gente viveu e por que é tão especial essa viagem, essa jornada que a gente faz no Caminho de Santiago. Isso. Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema, né? Sim. A questão da mochila, o que é que você carrega na sua mochila? Então, a gente vai falar com dois enfoques, né, Juliana? A gente vai falar um pouquinho do que fisicamente se é colocado numa mochila, né? Na questão dos utensílios necessários para o caminho, e também a gente vai trazer aqui o enfoque na nossa mochila emocional, que é o nosso objetivo trazer para vocês essa coisa do autoconhecimento. Então, Juliana,
Você que ficou lá por 2 meses e levou apenas a sua mochila, né? Fala um pouquinho pra gente como foi, porque o caminho ele começa, gente, quando você se propõe a fazer o caminho de Santiago, ele não começa quando você chega lá, ele começa muito antes, com os preparativos. E a mochila é um utensílio, um item importantíssimo, porque lá você vai precisar levar somente 10% do seu peso, senão você não aguenta carregar. E, ao mesmo tempo, é aquilo que vai te suprir pelo tempo que você fica lá na jornada do caminho, né? Existe uma forma, se você for com mais bagagem, de que isso seja enviado, mas no caso da Juliana, ela ficou os 2 meses lá só com a mochila. Então, Juliana, conta pra gente como que foi essa experiência do preparo da sua mochila. O que é que você colocou lá dentro? Então, como você bem falou, né? Eu já saí daqui sabendo que ia passar 2 meses distante de casa. Né? Então, eu teria que levar a minha casa durante esses 2 meses para o caminho, né? E eu digo que acho que é a pergunta mais frequente que as pessoas fazem, o que levar, né? E é também a pergunta que, na verdade, é o item, né? Que talvez mais pessoas deem conselhos a respeito, né? Eu busquei conselhos, né? Do que levar, mas se você me perguntar, você seguiu os conselhos? Eu não segui, porque eu acho que ali na arrumação da mochila, ali é o primeiro passo para o caminho do seu autoconhecimento. Então é um processo, digo, é divertido porque você está montando uma bagagem, mas ao mesmo tempo doloroso, porque você não pode levar tudo que você precisa, né? Você vai ter que abrir mão ali na hora da montagem. Então ali começa um estresse, que é o que eu vou levar, né? Então eu tentei levar aquilo que ia me suprir durante 2 meses distante de casa, né? E como a Esther falou, o recomendável é que você leve 10% do peso do seu corpo na mochila, né? Então, assim, os itens que a gente geralmente leva, que se recomenda, são 2 peças de roupa. E eu digo, gente, porque eu pequei e provavelmente vocês vão pecar na arrumação da mochila, tá? E não se preocupe, isso é totalmente normal. Isso é um aprendizado. É o primeiro aprendizado que eu acho que você tem do caminho, que é a questão da mochila, tá? Mas hoje, depois de ter passado 40 dias andando, eu digo para vocês que 2 peças de roupa são suficientes. Itens de higiene pessoal, medicação, documento, dinheiro, um saco de dormir, né? Chinela é muito importante. Muito importante. Boné, óculos de sol, protetor solar. São itens, é o básico, tá? Capa de chuva. Capa de chuva. Eu comprei minha capa de chuva lá e realmente é necessário ter capa de chuva desde o início. Não confie que o clima vai lhe ajudar, né? Porque você pode ser surpreendido como eu fui. Né? Eu levei uma capa de chuva daqui e ela na primeira chuva ela se desfez. Não foi divertido. Então, assim, quanto menos roupas, melhor. E você sobrevive, gente. O caminho provém. Lá no caminho você tem tudo. Se faltar, certamente você pode adquirir lá. Mas o interessante da mochila, e a gente conversando, trocando figurinhas, eu e Esther, assim, poxa, Esther, hoje, depois de ter feito o caminho, de ter passado o maior perrengue com a minha mochila, né, eu compreendo que ali na minha mochila eu estava tentando compensar também algo que era emocional. Era a mochila emocional. Eu tinha a mochila de itens necessários para viver aquele período de tempo fora de casa e tinha a minha mochila emocional, né? E essa mochila emocional, a gente nem pensa a respeito dela quando está montando a mochila. Mas ela é tão importante quanto, né? Porque ela pode se transformar num fardo, né? Da mesma forma que a mochila de itens, se você sobrecarregar, né? E hoje eu vejo a minha mochila, quando eu vejo os itens que eu levei, né? Eu identifico neles questões emocionais, né? Que eu estava tentando trabalhar algo emocional, colocando eles dentro da minha mochila.
E eu acho que isso a gente pode até falar melhor, porque foi bem interessante essa troca de experiências, porque eu pude entender melhor nessa conversa que a gente teve, entendeu? É. Na verdade, quando a gente faz uma viagem dessa, a primeira coisa que a gente se preocupa é com a questão da nossa autopreservação, né? Então, falando sobre isso na questão emocional, quando você escolhe os itens ali, você está pensando nisso e intrinsecamente, inconscientemente, você acaba colocando ali na mochila as suas preocupações e os seus medos, aquilo que não pode te faltar, porque para você evitar de correr riscos e colocar, de repente, a viagem a perder, né? Porque o maior objetivo é fazer o caminho até o final, é concluir o caminho. E ali, o que é que foi que você colocou, que você percebeu que tinham medos intrínsecos nos itens da sua mochila? Olha, o meu medo, assim, minha mochila emocional, ela estava sobrecarregada do medo da frustração, de eu me frustrar de não realizar o caminho, né? Então, assim, eu passei 2 anos esperando, porque eu ia em 2020, não fui. Então, foi 2 anos de expectativa, né? Para a realização do caminho. Quando eu decidi ir para o caminho, tinha aquele medo de, poxa, será que agora vai? Agora eu vou conseguir? E se eu for, será que eu consigo terminar? Então, o meu medo maior era ter essa realização frustrada. Então, hoje, eu até compartilhei isso com a Esther, eu levei uma malinha de medicação, né? Por quê? Porque eu tinha medo de ficar doente e ter que interromper meu caminho. E assim, sobrou remédio, né? Mas eu vou levar remédio suficiente aí, porque se eu precisar de alguma coisa, eu tenho uma medicação ali comigo, né? E creme para musculatura, porque eram 2 medos que eu tinha, era ficar doente e me machucar, né? Lembrando que você já vinha passando desafios físicos antes de ir, né? Você tinha acabado de ter Covid, tinha feito uma cirurgia no ombro, né? Então, assim, você vinha de uma recuperação um pouquinho longa fisicamente. Exatamente. E agora eu vi que a doutora Líbia está aqui. A doutora Líbia foi a minha fisioterapeuta antes de viajar. Sou muito grata a ela, porque me ajudou bastante, né? Nessas limitações físicas que eu tinha. Ela me ajudou durante um bom período para que eu me sentisse segura para realizar essa viagem. Então, de fato, eu tinha muito medo de não conseguir terminar. E por isso, eu carreguei minha mochila de medicação, né? De cremes para musculatura, para evitar que qualquer coisa atrapalhasse a realização desse sonho, né? Então, eu identifico que a minha bagagem emocional estava cheia de medo, muita expectativa, né? Muita expectativa. E isso misturado com a questão da ansiedade, né? De ser uma viagem longa, passar 2 meses distante, uma viagem que é incomum, como a Esther falou, a gente não foi a turismo, né? Uma viagem que exige do corpo, né? Do físico, da mente. Então, a gente tem que pensar, e eu aconselho todo mundo a pensar, na hora que está preparando a sua mochila, a pensar no que você está também carregando emocionalmente, né? Porque a gente realmente dá muito atenção para a mochila de itens e pouquíssima atenção. Às vezes a gente carrega até mais peso na mochila emocional do que propriamente na mochila de itens. Mas ela vai pesar do mesmo jeito. Eu lhe garanto que ela vai pesar do mesmo jeito, né? Então é isso. Acho que foi esse o medo maior. Foi ter essa frustração, né? De não conseguir realizar. Isso se refletiu na montagem da minha mochila. E como que foi quando você começou a fazer o caminho? O que você percebeu? Você estava certa na sua intuição de ter colocado tanto remédio? Como que foi? O que você percebeu dessa questão? Eu errei feio na preparação da mochila, né? E como eu disse, é um processo normal, né? Você vai errar também e não tem problema, porque ela faz parte desse autoconhecimento. E quando eu cheguei lá, eu acho que eu botei algumas coisas a mais e eu não precisava. Porque, de fato, o caminho provém tudo que você precisa, né? Você vai aprendendo
a cada dia isso, né? Então, assim, eu levei peças a mais, eu levei itens a mais, eu cheguei ao cúmulo de levar itens que era por, assim, eu até brinquei com a Esté, eu falei, Esté, eu levei um item que era por pura sobrevivência, assim, não, na pior das hipóteses, eu vou levar este item, né? Porque se acontecer isso, eu já ficava pensando, se acontecer isso, eu tenho esse item para me ajudar, né? E esse item foi isso daqui, um espelho, tá? E não era por vaidade, gente, porque a vaidade a gente realmente não se preocupa tanto lá no caminho, tá? Era por pura sobrevivência, porque eu tinha assistido num filme que se por acaso você estiver sozinha, acontecer qualquer coisa com você, né? Você usa o espelho para refletir a luz do sol e chamar a atenção de alguém que esteja próximo, seja perto da área onde você estava. E lá, por muitas vezes, eu caminhava sozinha, né? E são trechos que às vezes são difíceis. E hoje, quando eu olho assim, poxa, eu levei um espelho, gente, porque não por vaidade, mas porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa, eu me machucar, eu ficar no meio do nada e não ter ninguém para me ajudar. Então, para você ver que a gente, assim, a gente tem alguns medos, né? E acaba realmente levando esses medos para dentro da nossa mochila. Não é à toa que as pessoas dizem que você carrega seus medos na mochila, né? E esse foi um deles, né? A questão da sobrevivência lá, assim, poxa, se eu vou sozinha, se acontecer alguma coisa comigo, o que eu posso fazer, né? Eu ficava me prevenir de uma coisa que poderia acontecer, né? E você saía bem cedo, saía no escuro, né? E veja bem, como o medo, muitas vezes, a gente cria ele na nossa mente, né? Ele é um sentimento que a gente nasce com ele, né? Nós temos 5 sentimentos básicos que nós nascemos, né? Que seria o medo, a alegria, tristeza, raiva e o nojo, a indiferença. A gente nasce com esses 5 básicos. Depois, a gente, ao longo da nossa criação, a gente vai aprendendo os outros sentimentos, né? Que eles vão vir de acordo com a visão de mundo que a gente vai ter, que vai ser ensinada pelos nossos pais, pela escola, pela igreja. Aí a gente vai criar os sentimentos que virão depois. Mas falando do medo especificamente, a função dele é nos proteger. Mas a gente precisa discernir quando ele está sendo uma bagagem pesada demais, além da proteção, que é quando a gente começa a desenvolver os pensamentos paranoicos, né? Os pensamentos angustiantes, que tiram a gente do foco da proteção e nos paralisam e nos impedem da gente realizar os nossos projetos, como, por exemplo, o próprio caminho, né? Essa questão de você ter ido sozinha e acordar de madrugada para caminhar, né? Eu sei que você passou por lugares que eram muito abandonados, casas muito, muito, muito antigas, e ali você foi enfrentando. Como foi para você, então, o enfrentamento dessa bagagem na sua mochila emocional? Quando você se deparou ali, né, com os locais que você ia passando? Olha, assim, quando eu cheguei lá no caminho, foi até estranho, porque eu tinha alguns medos que eu achava que ia ter, porque estava caminhando sozinha, eu fui sozinha, mas logo de cara eu fiz amizade com um grupo e a gente caminhava juntos. E durante um período a gente caminhou juntos, depois a gente se separou, e aí eu tive trechos que eu caminhava sozinha, né? E mesmo nesses trechos que eu caminhava sozinha, eu não me sentia com medo, sabe? Os medos que eu tinha levado daqui, eu fui vendo que eu estava criando, eu criei um medo inexistente, né? Ele não foi paralisante, né? Eu me lancei, me joguei no desafio de, tá, eu vou enfrentar o meu dragão, né? Eu vou enfrentar meus medos, né? Não sentia medo. Mas, de fato, os únicos momentos que eu tive medo, né? E eu acho que eu preciso, talvez, refletir um pouco melhor sobre esses momentos, foi quando a gente já estava ali na Galícia, que é a última região por qual a gente passa, e saía muito cedo,
nem tão cedo assim, mas era muito escuro, que era 7 horas da manhã, mas ainda era muito escuro, né? Tinha uma névoa, e a gente passava por cidades que eram completamente abandonadas, né? Estavam completamente abandonados. E quando eu falo abandonados, não tinha gente, não tinha animais, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Parecia que você estava entrando num filme de terror. E eu me lembro que nessas horas, geralmente eu não estava sozinha, tinha outros peregrinos, mas eu não me sentia confortável, né? Não me sentia confortável. Aí, de fato, eu preciso refletir sobre esse medo. Foram os únicos momentos que, de fato, eu senti um certo medo, né? Até Mas porque você eu entra em consegui trabalhar. contato com a... Desculpa. Não, eu consegui Você entra... trabalhar os outros medos. E quando você passou por esses caminhos, né, de lugares abandonados, na verdade, você também acabou entrando em contato com a energia do local, né? Sim. Não se sabe o que aconteceu ali, o porquê que aquele local estava desabitado, né? Então, existe uma história por trás dali que acaba também impactando a nossa passagem, né? As histórias. Com certeza. A energia do local me afetava de alguma maneira, né? Eu ficava triste, muito angustiada por ver um local bonito, abandonado, né? Abandonado, eu digo assim, era um local que acho que em outro momento era um local bacana de se viver, né? Com muita vida ali, mas por algum motivo estava ali realmente em uma situação que me deixava desconfortável, né? Energia mesmo. Uhum. Né? E isso a gente pode fazer um paralelo aqui com o nosso inconsciente, né? Porque o nosso inconsciente, ele guarda memórias que nós não acessamos. Então, o nosso inconsciente é um lugar que ele tem conteúdos que nós vivemos, né? E não só nessa nossa existência aqui, do 0 aos 7 anos, mas também nós trazemos conteúdos dos nossos pais, dos nossos avós, né? De 10, 11 gerações para trás, a gente traz conteúdos que a gente não conhece, de vivências que estão transitando pelas nossas memórias e que, de certa forma, elas são ativadas ao longo da nossa vida no nosso cotidiano, né? Então, é importante que, neste momento do caminho, o que é que o caminho faz, né? Quando a gente entra no caminho, a gente percebe uma vibração diferente, como se a gente entrasse num guarda-roupa de Nárnia, por exemplo. Universo paralelo. É uma vivência paralela. Então, ali naquele momento, em contato com a natureza, né? Uma coisa muito interessante que você falou comigo, que o caminho nos leva para o aterramento. O que é o aterramento? É estar no aqui e agora. Porque no nosso cotidiano aqui fora, no nosso trabalho, na escola, em casa, em tantos afazeres que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente perde o contato é com o nosso corpo. Então, muitos de nós negamos a própria autopreservação, como, por exemplo, a gente passa da hora de comer, a gente passa da hora de usar um banheiro, de tomar um copo d'água. Por quê? Porque está no automático. E o caminho, quando a gente entra lá, que a gente sente essa vibração diferente, não tem como a gente não passar por um processo de aterramento, que é o quê? Viver o aqui e agora. Porque você só tem que comer, dormir e caminhar, como você conversou comigo, né? É só o que a gente faz ali. Ali, se você quiser, você não precisa olhar no relógio, você só precisa se preocupar em comer, dormir e caminhar, e ao longo do caminho chegar na outra cidade onde você vai parar. Então, esse contato com a terra, né, com a natureza, ele te traz para o aqui e agora. E no aqui e agora, você pode perceber melhor as mensagens que o teu inconsciente te traz, de coisas que você precisa trabalhar. E lá no caminho, eu acredito que você deve ter passado por isso, porque eu conversei com outras pessoas e elas também passaram, mas a gente sonha muito, né? A gente sonha muito, a gente tem muitos insights e depois, quando você chega de volta do caminho para cá, você continua, né, nesse processo
né? De buscar flashes de memórias, de ter sentimentos que eles só são possíveis de sentir quando a gente está presente, no estado de presença, que é o que a gente não costuma fazer quando a gente está aqui dentro da cidade, vivendo a nossa vida da forma como a gente vive. Então, por isso que lá a gente tem essa condição de olhar o que a gente carrega na nossa mochila emocional e é uma oportunidade da gente proporcionar as mudanças que a gente precisa. E aí até, né, a gente conversou sobre isso também. Poxa, mas lá no caminho eu não senti nada, né? Eu fui super bem. Por exemplo, no meu caso, eu não precisei tomar nenhum Dorflex. Eu enfrentei de um jeito que eu só ia. Tinha uma hora que eu só ia. Só ia. No dia que eu fiz a maior quantidade de quilômetros, que foram uns 32, eu andei por 10 horas. No final, nas 2 últimas horas, meu corpo só ia, eu obedecia. Né? Então, este processo que faz com que você se disponibilize e abra para estar ali, né? Você falou e ali você importante aí, que é a questão do aterramento, do momento presente ali, né? E essa oportunidade que a gente tem no caminho de nos concentrarmos no momento presente é que nos faz nos desapegar da nossa bagagem emocional, né? E é muito mais fácil nos desapegar da bagagem emocional do que dos itens. Eu vou falar para você, na minha experiência, foi muito mais fácil me desobrigar de carregar certos sentimentos, certos medos, né, do que meus itens, né? Assim, de fato, eu sou uma pessoa que tem uma ansiedade, né, que eu reconheço hoje, que tem uma ansiedade que já existia antes do caminho, que no caminho eu consegui controlar essa ansiedade, porque, como você disse, lá te dá a oportunidade de você viver aquele momento, você só precisa comer, dormir e caminhar, né? Você está em meio à natureza, e isso te permite fazer reflexões, né? Pensar nos seus medos, nos seus sentimentos e tudo mais. Não só quando você está sozinho, mas também quando está se relacionando com outros peregrinos, com outra cultura e tudo mais, né? Mas eu consegui administrar minha ansiedade. E uma vez que eu voltei do caminho, né, eu percebo que eu continuo com uma certa ansiedade, mas eu já, diferente de lá atrás, eu tenho ciência dela. Quando eu me pego ansiosa, eu digo, opa, peraí, mas eu não consegui administrar a ansiedade no caminho? Por que aqui eu estou tendo um pouco mais de dificuldade? Hoje eu sou ciente de quando eu fico mais ansiosa, e aí eu paro, mas espera aí, como é que eu administrei lá e não consigo administrar aqui? Então, vamos parar para entender um pouco isso. Então, isso é muito bacana, né? Essa mochila emocional da gente nos permite pensar a respeito de sentimentos, de situações que a gente vive no nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente não tem tempo de refletir, né? De digerir melhor, né? E quando você faz o caminho, você começa a se entender tudo aquilo que você vive, né? Ou viveu, né? E após o caminho você consegue ter essa noção melhor, né? Ter esses lapsos de lembranças e, opa, mas aconteceu dessa forma lá e eu já consigo aqui ter ciência desse problema e trabalhar de uma forma melhor, né? Porque, assim, na verdade, a gente não é ensinado, né? Salvo algumas famílias que têm essa linha de pensamento, mas, por exemplo, na nossa vez, lá atrás, né? Eu tenho 50 anos, você está quase chegando também a me alcançar, né? Mas, assim, os nossos pais, eles não tinham muita habilidade emocional para poder ensinar a gente a acolher os nossos sentimentos, principalmente na nossa cultura, né? Por exemplo, naquele tempo, não se era permitido um homem chorar, não se via. Eu vi o meu pai chorando uma única vez quando a minha avó faleceu, a mãe dele. Por quê? Porque tudo era tratado de uma maneira diferente, né? Então,
que acontece aí, nesse momento que você vai para o caminho e você se depara com uma ansiedade, por exemplo? No nosso cotidiano, a gente tende a jogar as nossas dores para debaixo do tapete, porque muitas vezes a gente não tem nem tempo de olhar para elas. A gente tem que dar conta do dia, né? E a gente tem que acordar amanhã e começar tudo de novo. E aí a gente vai colocando para debaixo do tapete, né? E que, inclusive, são grandes gatilhos para as doenças mentais. Essa coisa de não olhar para as emoções. Então, quando você está lá no caminho e você se sente ansiosa, né? Será que eu vou chegar? Será que eu vou ter sinal no meu celular para chegar até o meu próximo destino? E você acaba chegando, você vai tirando o pé. Isso aconteceu comigo também, né? Teve momentos que eu estava caminhando sozinha e eu pensava assim, meu Deus, se eu perder o sinal, eu não chego na minha próxima pousada, né? Eu posso passar ou eu posso parar antes. E quando eu chegava, aquilo me dava uma sensação assim de eu posso tudo, porque eu consegui, né? E quando eu voltei para cá, eu percebi que isso foi muito importante para mim, porque você tira o pé. Se der tempo, deu. Se não der, não deu. Né? E aí você acolhe esses sentimentos todos que você percebe lá e passa a ser amigo dele. Com né? certeza, com certeza. E você falou aí em gatilhos, né? Essa questão da... Eu lhe digo porque eu identifiquei isso, né? Antes mesmo de ir para o caminho, que a minha mochila emocional, ela me criava problemas físicos. Né? E isso ficou cada vez mais claro durante o caminho. Né? Então, para quem está assistindo aqui, eu digo para vocês, se você não souber lidar com sua mochila emocional, provavelmente ela vai se refletir fisicamente em você durante o caminho. E ela se refletiu em mim durante o caminho. Né? E é uma oportunidade que a gente conta num outro momento. Mas na próxima live a gente vai contar aí. Então, assim, a gente dá muita atenção para a mochila de itens físicos. A gente esquece a mochila emocional, mas a gente também esquece que a mochila emocional ela afeta diretamente a nossa condição física, se a gente não souber lidar com as emoções daquele momento, tá? Então, isso ficou muito claro para mim no caminho, né? Eu saí daqui com uma condição física limitada, eu tinha alguns problemas, mas sabia que quando chegasse lá, tudo ia ser perfeito, né? Eu ia estar bem, e de fato foi no começo. E depois, com a mochila emocional que eu estava carregando, né? Eu tive que lidar com situações que eu tive que aprender a lidar naquele momento, porque senão o meu físico, ele começava a refletir, era gatilho para mim, era gatilho para o meu físico, né? Então, teve alguns momentos que eu precisei parar e refletir. Poxa, por que eu estou passando por isso? Né? Por que eu estou sentindo esse tipo de dor? Por que eu estou sentindo esse tipo de problema? Entendeu? Sim. E o interessante do caminho, gente, é que assim, tem pessoas que vão com uma grande expectativa de que vai acontecer algo apocalíptico ali. Né? E não é assim que funciona. Acontecem coisas ali simples que você vai se deparar também, que você vai ter que enfrentar, né? Como, por exemplo, na primeira pousada que a gente parou, era uma casa muito linda, 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 linda. De 1800 e não sei quanto, ao lado tinha uma capela que estava tombada, era lindo. E aí, quando a gente chegou, a gente estava com bagagem, porque tínhamos parado em Madrid, então todas estavam com bagagem. E um detalhe, um grande detalhe, todas 12 mulheres, né? Eu fui com um grupo. E essa casa não tinha sido reformada, ela estava do mesmo jeito de antes, não tinha elevador. Eram 3 lances de escada e uma escada íngreme, aquelas escadas antigas. Então você pense que nós subimos, cada uma com a sua mala de 20 e poucos quilos, todos esses degraus. Isso foi tão legal, foi tão fascinante, porque você, muitas vezes ao longo do nosso dia, a gente passa a ser dependente. Muitas vezes dependente do marido, dependente de um emprego. A gente quer ter segurança. E quando é você por você, você tem que enfrentar.
E nós, e assim, e o detalhe, olha, pessoal, vocês vão subir com as bagagens, mas às 7 da manhã as bagagens têm que estar aqui embaixo, todas as bagagens, porque o carro vai passar, recolher para levar para o próximo local que vocês vão dormir. Então a gente já foi dormir muito tarde, já, né? Subimos as bagagens, foi aquela coisa de tomar um banho, se jogar e não conseguir dormir, porque você está num lugar diferente, com toda a expectativa do caminho que ia começar no dia seguinte, e 7 horas da manhã as bagagens estavam lá no local. Então, tudo isso são pequenos e grandes detalhes que você vai se encarando. Poxa, eu tenho que dar conta da minha vida, eu não posso. Mesmo que eu seja casada ou não, sou eu que dou conta da minha vida. E se acontecer algum perrengue ao longo da minha vida lá fora, se eu ficar desempregada, é eu que dou conta da minha vida. Então, são tantos aprendizados que nesses momentos também, eles refletem no nosso físico, né? Por quê? Porque são gatilhos de coisas que estão para serem resolvidas há muito tempo que a gente carrega da nossa infância, né? Então, são momentos assim de autopercepção que a gente consegue receber do caminho, né? E outra coisa muito legal é que mesmo recebendo todos esses insights, a gente tem a oportunidade também de se doar no caminho, né? Então, o caminho é um momento de troca, de dar e receber a todo instante. E falando de todos esses itens que a gente carrega na nossa mochila emocional, também ali é um momento da gente descobrir as nossas forças, né? E aí eu queria saber de você, o que forças que você descobriu, e eu queria até mostrar aqui para vocês, que a gente vai falar um pouquinho das forças de caráter que a gente tem. Então, nós temos virtudes que muitas vezes a gente desconhece, ou porque não ensinaram, ou porque nós somos muito críticos com a gente mesmo e com os outros, e a gente passa o dia e nem vê, nem sabe das nossas virtudes. Então, a gente vai falar aqui, ó, das nossas forças de caráter. Eu vou deixar o meu telefone celular aqui para vocês nos comentários. Quem quiser receber essa imagem aqui pelo WhatsApp para poder também saber quais são as forças de caráter que você tem, eu vou passar para vocês, tá bom? E enquanto isso, Juliana, o que você descobriu de forças de caráter em você ali? O que você desenvolveu que você talvez nem sabia que tinha? Verdade, assim, eu descobri, principalmente, eu acho que vendo a imagem, né, que você já tinha compartilhado comigo, né, a questão da espiritualidade foi muito forte, tá? Da gratidão. Eu diria que talvez foram os dois pontos, assim, que foram determinantes, né, durante todo o caminho. Porque eu sabia que o caminho tem tem muita gente que faz o caminho por questões espirituais, né? Para mim, o caminho era sempre um desafio físico, mental e espiritual. Eu não conseguia separar os três, né? Eu falo isso em determinados posts que eu fiz sobre o caminho. Eu queria os três. Eu queria, já que tinha que ir para um desafio, eu ia fazer o maior, que era o caminho francês, e eu queria explorar todas essas áreas da minha vida. Quando eu cheguei lá, de fato, acho que não tem um momento, né? As pessoas falam que você começa com o físico, depois o mental, depois o espiritual. Mas eu acho que tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual. Para mim foi muito espiritual. Então a espiritualidade e a gratidão foram determinantes para eu conseguir realizar o meu caminho, tá? Mas aí, analisando outras virtudes, né? E eu pude, vendo essa imagem, eu aconselho todo mundo a pedir essa imagem a Esté, porque foi muito bacana identificar isso, né? A questão da sabedoria, né? O amor pelo aprendizado, tá? E como é que eu identifiquei isso? Eu conheci vários peregrinos no caminho. Muitos deles não falavam o meu idioma e eu não falava o idioma deles, né? E eu ficava querendo aprender para poder me comunicar com eles, né? Eu queria aprender um pouco da cultura para poder viver um pouco aquilo,
cada cidade que eu passava, por cada vilarejo, eu queria aprender um pouco da cultura, entendeu? A questão da perseverança, tá? Foi muito importante, a coragem. Em alguns momentos, como a Esther falou, às vezes eu ficava, poxa, eu consegui. Eu ficava tão orgulhosa de ter conseguido, sabe? Era uma conquista tão grande. Por quantas vezes eu não chegava no albergue e ficava vibrando e o hospedeiro olhava para mim, eu assim, poxa, eu consegui. E ficava, sabe? E meio que contagiava as pessoas, porque todo mundo ficava, você conseguiu. Eu ficava realmente orgulhosa, né? Pela perseverança diante de todas as dificuldades que eu enfrentei. A humildade para me reconhecer fraca em muitos momentos, né? Esse é um trabalho difícil de você assimilar, né? É que você se reconheça fraco e ao mesmo tempo forte, né? Em muitos momentos eu chorei, em muitos momentos eu fraquejei, mas eu continuava, mesmo diante de todas as dificuldades, eu continuava, né? E eu me lembro de ter escutado isso de uma peregrina muito querida, que eu cheguei para ela e disse, poxa, eu tô me sentindo, eu sou tão fraca, eu me descobri tão fraca. Aí elas, pelo contrário, você é muito forte. Aí eu não entendi, né? E ela, você é tão forte que está continuando o caminho, mesmo com os problemas que você está tendo, né? Então, pense dessa forma. Você não é fraca de jeito nenhum, porque se você fosse fraca, você já tinha desistido antes. E você está aqui, todo dia você caminha. Então, você tem que ter humildade para reconhecer que você nem sempre vai ser a pessoa forte que você deseja ser, né? E isso eu reconheci. Prudência, né? Eu tive que ter prudência em alguns momentos, né? Por conta dos percursos que eu fazia, das distâncias que eu percorria, né? Então a gente precisa ter uma certa prudência, né? E a questão da humanidade, né? Isso eu estou falando das virtudes aqui, dos recursos internos, que faz parte dessa imagem que a gente mostrou, tá? E nessa da humanidade, eu destacaria a generosidade, né? Que aí você já mencionou. A questão da generosidade, gente, é um negócio muito sério, porque você se doa para os outros lá no caminho, tá? Não existe uma competição para ver quem é que chega primeiro ou quem faz mais distância. Você se doa para o outro. Você quer que o outro chegue bem, né? Que ele chegue e que vocês se encontrem no final. Então, todo mundo torce para que os outros cheguem, né? E você vai se doando à medida do caminho. Eu tive oportunidades belíssimas de me doar durante o caminho e foram momentos muito marcantes para mim, né? Muito marcantes mesmo, de ajudar um outro peregrino, de passar um conselho, né? De estar ali junto de uma pessoa que eu não conhecia, ajudando ela a chegar no próximo ponto porque ela estava com a lesão, ou socorrer uma pessoa que não estava se sentindo bem, né? Ou dar uma palavra de apoio para quem estava meio desanimado. Então, essa generosidade é um sentimento assim que lhe deixa extasiado, entendeu? E você cada vez mais quer ser generoso, né? Quanto mais você faz, mais você quer fazer, entendeu? Porque você também eu me lembro que a primeira albergue que eu fiquei, o host chegou para mim e disse, olha, aprenda a receber dos outros peregrinos e o que você receber, você doa para uma outra pessoa. Né? E eu nunca esqueci isso. E, de fato, eu recebi nas primeiras quilômetros que eu andei e me doei logo em seguida. E isso eu reconhecer isso, foi espetacular, entendeu? Logo nos primeiros quilômetros que eu andei, eu recebi de alguém, né? E eu brinco até que a pessoa foi meu anjo naquele dia, e em seguida eu pude ser o anjo de alguém. E isso vai acontecer ao longo do caminho. Vão aparecendo pessoas que vão te ajudando a prosseguir, e você vai ajudando outras pessoas também a permanecer no caminho. Então, isso é maravilhoso. Sim. Uma coisa que eu percebi lá quando as pessoas começam a caminhar, né? Eu me deparei com um senhorzinho de 80 anos lá, né? E ele estava tão carente, ele tinha ido escondido dos filhos.
com o celular, a tela toda quebrada, né? E aí eu cheguei, eu estava com a minha irmã nesse momento, e a gente guardou o nosso esqueci o nome agora, daquele suporte que a gente anda com ele, né? Os bastões. Os bastões, Uhum. isso. A gente colocou num canto e fomos comer. E lá ninguém mexe no que não é seu. Você pode voltar lá que você vai encontrar suas coisas lá, né? E quando eu voltei, tinha chovido e ele fez um sinal para mim assim: não senta, que tá molhado. Aí eu tentei responder para ele: não, eu vou só pegar o meu bastão. Aí ele percebeu, ele falou: ah, você é brasileira? Puxa, que legal! Senta aqui, vamos conversar. Então, ele era paulista também, um senhor empresário lá de Santo Amaro, e ele estava com muita carência de uma conversa, né? E hoje o que a gente não vê é as pessoas terem necessidade de interagir uns com os outros, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo. Nós estamos perdendo a capacidade de uma interação sadia. E o caminho, ele traz isso para a gente. É impressionante como lá você, ao longo da jornada, ao mesmo tempo você ouve vários idiomas que as pessoas vão passando do teu lado e conversando. Então você capta vários idiomas, mas no frigir dos ovos todo mundo se entende, Sim. né? É uma coisa muito humana, é uma irmandade muito grande naquele lugar, né? Então isso para mim foi uma lição de poder, que faz parte do meu trabalho, dar o meu ouvido para alguém também e por alguns minutos ser um pouquinho de aconchego, de acalento, de companhia para uma pessoa, né? Então, eu acho isso muito interessante no caminho. A própria frase que a gente fala, né? Buen camino, e a gente vai dando força um para o outro. E é isso, o caminho é isso. É muito interessante os processos que acontecem ali e que eles são simples, na verdade. Essa imagem que você mostrou aí, né? Ela é uma mochila que a gente não acessa Não costumeiramente no nosso dia a dia, é. né? A gente não se dá conta que a gente tem ela, né? Carrega ela, né? Pelas situações Uhum. cotidianas, às vezes a gente esquece que ela existe, né? Eu E vou lá até no caminho você... mostrar de novo, Juliana, porque teve gente que entrou É, depois. Gente, aqui, ó, é, recursos internos para você colocar na sua mochila no seu dia a dia. Então, quem quiser essa imagem, eu coloquei aí no meu WhatsApp, eu posso explicar para vocês um pouco desses recursos internos que a gente tem e não acesso. Vou colocar de novo o meu telefone, porque eu acho muito válido a gente aprender a acessar coisas que foram colocadas na gente quando a gente se tornou um ser humano. Foi dado. Olha, use esses recursos que são seus. exatamente. E a gente esquece deles, né? Quando a gente está numa vida muito agitada, numa correria. Mas a gente está lá com essa mochila, né? É uma mochila que se você acessar, né? E você acessa, inevitavelmente você vai acessar, né? Esses recursos durante o caminho. E aí você fica, poxa, olha que bacana, eu nem sabia que eu tinha isso na minha mochila. E você poder doar isso, né? Poder usar isso no seu dia a dia com as outras pessoas, né? Diante de uma cultura totalmente diferente da sua. Então, é muito bacana, é muito bacana. E é uma oportunidade, quando a Esté me apresentou esses recursos internos, eu nunca tinha pensado a respeito, né? Eu achava que, bom, já que eu não acesso, achava que não tinha, né? Mas quando ela pediu para eu refletir sobre essa imagem, poxa, mas estava tudo ali, e, sabe? E eu carregando e não me dava conta que tinha tudo isso. E a gente tem. Né? Só que nos dias de hoje está cada vez mais difícil a gente usar esses recursos, né? Com as pessoas, né? Que é uma reflexão que a gente tem que fazer de como tornar isso acessível nos dias de hoje, no dia a dia que a gente vive, né? Então, Porque eles estão aqui na nuvem, né? Eles estão ali de uma maneira que é só você estender a sua mão e pegar. Só que para você acessar, você tem que estar no aqui e agora, no estado de consciência. E aí eu queria até
deixar para vocês um exercício para que vocês possam acessar o estado de consciência. Né? Primeiro, um exercício de relaxamento, super rapidinho, que vocês vão fazer deitados, vão deitar na cama e vão com as mãos esticadas no colchão, né? Mais as pernas dobradas, né? Então, aqui, o pé no colchão e o joelho dobrado. Você vai obrigatoriamente entrar num estado de relaxamento, de respiração fora do nível da ansiedade. Você vai para um nível de pulmão relaxado. Então, isso vai fazer com que a sua mente desacelere para você entrar no sono. Então, preparo de entrar no sono e que se você fizesse continuamente e também ao longo do dia, você vai ter acesso ao aqui e agora. E outro exercício que eu queria falar para vocês quando vocês estiverem dirigindo, né, ou andando na rua, tentem trazer a atenção de vocês para o que está acontecendo ali naquele momento. Como, por exemplo, se estiver andando, caminhando, quantas espécies de árvore eu estou passando nesse momento? O que é que tem mais aqui? Tem flores? Olhar para o que tem na tua frente agora. Por quê? Porque a gente tem a tendência de sair para fora, para o futuro ou para o passado. E o presente a gente não acessa. Então, a gente só consegue acessar os nossos recursos internos estando no presente. Não no que a gente vai comer amanhã, no que vai pagar na segunda-feira, não. É no aqui e agora. É o aqui e agora que vai te dar a solução para os seus problemas de amanhã. É aqui no aqui e agora que está a resposta que você precisa, né? E que é o que a gente é levado a fazer lá no caminho. Comer, dormir, andar e aterrar. É verdade. A gente E da mesma forma que o caminho, da mesma forma que o caminho é suprimento, isso também vai acontecer no mundo natural, né? O suprimento vai vir quando a gente tem essa capacidade de pensar de uma maneira livre de um estado ansioso. Isso é muito importante. Não, eu estou falando essa reconexão, né, com o agora é muito importante, né? E você tem a chance de viver isso lá e aqui também, né? Aqui, logicamente, a gente tem mais distrações, né? Lá também a gente tem, né? Porque a beleza, você está rodeado de muita beleza, mas você está tão focado na beleza, está tão focado naquele momento que você consegue estar presente, né? E aqui a gente, às vezes, tem essa dificuldade pelas distrações tecnológicas, né? De preocupações que a gente tem. E é justamente isso. Eu acho que, como a Esté falou, as respostas estão todas no agora. Se você estiver presente, você encontra as respostas que você precisa. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter em mente isso. Você aprende muito no caminho, né? E você pode aprender antes mesmo de chegar lá, viu, gente? Não precisa você aprender só depois do caminho. Você pode aprender agora, antes de ir, para ter até um aproveitamento melhor de uma experiência como essa, tá? A minha experiência, eu digo, foi talvez mais rica nesse sentido, porque eu já estava num processo de autoconhecimento, né? E o caminho só me ajudou a fazer reflexões, a viver coisas diferentes, coisas novas e a refletir sobre elas. Pois é, pessoal. Então, olha só. A gente vai deixar aqui para vocês esse convite, né? Estaremos aqui nas quartas no caminho de 15 em 15 dias. E a gente queria fechar essa live, né, Juliana, levando vocês a refletirem o que é que está mais na sua mochila emocional. Ou até dentro da sua própria casa. Né? Às vezes você precisa mexer num guarda-roupa, tirar coisas que você não usa mais, mexer com essa energia, doar algumas coisas. O que é que tem sido um excesso visível para você, né? O que é que você precisa tirar de peso que você tem carregado, às vezes, situações antigas que já passaram há muitos anos, você carrega alguma mágoa, alguma tristeza, alguma culpa que você precisa se libertar para deixar o seu caminho mais livre,
mais fácil de andar, né? Então é isso, eu queria que você também agora deixasse a sua mensagem para a gente poder se despedir e já convidamos vocês para daqui a 15 dias estarem com a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente estar aqui, né? Trocar figurinhas sobre essa experiência tão maravilhosa que foi o caminho. E a mensagem que eu quero deixar é uma frase que acho que logo quando eu comecei o caminho, alguém comentou comigo e isso ficou na minha cabeça, né? Quanto mais leve você está, mais distante você irá, né? E eu me lembro de postar isso e dizer, olha, eu não estou me referindo somente à mochila. Então, certamente, se você está mais leve, né? Se você abrir sua mochila emocional, descobrir o que é que você quer carregar e o que você não quer mais carregar, o que é que te faz crescer, né? Entendendo aquilo que está dentro da sua mochila emocional, né? E tornar aquilo mais leve, se desfazer daquilo que você não precisa mais, certamente você vai mais longe, né? Porque você não tem esse fardo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Verifiquem, vasculhem a mochila emocional de vocês, entendam o que está lá dentro, o que vocês não precisam mais, se desfaçam, né, de emoções, de sentimentos que não vão levar vocês para frente. E é isso, né? Quanto mais leve você está, mais distante você irá. Muito obrigada bem. pela chance de estar aqui com vocês. Obrigada a todos que participaram. É um prazer estar falando com vocês dessa jornada de autoconhecimento que é o Caminho de Santiago. E na próxima live a gente vai estar falando sobre o desapego. Então, não percam. Muito bom. Né? Então, se fosse vocês, não perderia, viu? Porque o desapego é um outro processo de autoconhecimento. Exatamente. Então, pessoal, uma boa noite. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Juliana. Obrigada, viu? Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau.